Queridos alunos, estamos retornando para mais uma aula de História, diretamente do Estúdio 1 do canal Educação para toda a Galáxia, professor César Robério, certo? E hoje nós estamos tratando um tema muito interessante que perpassa, né, todos os aspectos da nossa vida cotidiana, que é o tema da violência. É algo bastante delicado que nós vivenciamos, né, no nosso dia a dia. É algo que nos preocupa a sociedade de maneira geral, tá? Se você, porventura, não tenha acompanhado, assistido a primeira aula, que esta é a segunda, tá? Dá uma olhadinha lá na plataforma do canal Educação, você vai ter acesso, meu querido aluno, minha querida aluna, porque é o seguinte, nós estamos trabalhando com os conceitos de violência, 3 tipos de violência, tá legal? A violência direta, a violência estrutural e a violência cultural. Na primeira aula, nós trabalhamos detalhadamente o conceito dessas duas violências, a violência direta e a violência estrutural, tá certo? Agora, nós vamos retomar como? Nós vamos retomar falando exatamente dela, da violência cultural, tá? Que é uma outra modalidade de violência, porque geralmente, via de regra, quando se fala em violência, tá? Alô, Everton, beleza? Pois, boa tarde, meu irmão, seja bem-vindo. Alan, o Everton. Observe a imagem. Eu sempre chamo a atenção a imagem, né? Eu acho que até, às vezes, essas imagens têm mais informação do que o texto. Se você souber olhar bem, né? Olhar com cuidado, né? E vai preparando teu olhar, né? Por quê? Porque quando você estiver fazendo a prova do Enem, você vai, lógico, você já deve ter visto, deve ter feito alguns simulados, e você já deve ter percebido o quanto que a prova do Enem trabalha com imagens, com fotografias, com charges, com caricaturas. O que vemos? Vemos aí uma mulher e nas costas dela está escrito: a violência não é só física, e não é mesmo não, tá? Então imagine aí, uma mulher negra, né? Se ela está, por exemplo, imagine que seja uma religião de matriz africana, ela pode sofrer uma violência, vamos já comentar sobre isso em outro slide. Tem até uma questão da prova do Enem cobrando sobre isso, né? Então, a violência não é só física. Temos a violência cultural, né, que é mais no nível da linguagem, né, de gestos, tem a violência estrutural, tá certo? E nesse slide, nós estamos trabalhando o conceito de violência cultural, viu, galera? Violência cultural. O conceito de violência cultural também foi trabalhado pelo professor Galtung. Na aula anterior, nós trabalhamos, inclusive, várias citações dele, texto dele, né? Quase 20 anos após seu texto sobre violência estrutural. Então, olha que interessante. O mesmo professor, John Galtung, ele trabalhou tanto o conceito de violência estrutural quanto o de violência cultural, tá? Comparando com as outras duas, vamos lá. Professor, eu não acompanhei as duas aulas anteriores. Pois beleza, legal. Quer dizer, beleza, vírgula, né? Você vai ter, é interessante você ver. Mas nessa página é feito uma síntese do que vem a ser a violência direta e a violência estrutural. Aliás, aqui tem as 3, né? Veja só, nesse primeiro parágrafo, nós temos o conceito de violência cultural, aqui, violência direta e aqui, a violência estrutural. Vamos lá. Na violência direta, possui uma relação clara, tranquila entre o agressor, a ação e a vítima. Por exemplo, um assalto. Está aqui a ação violenta, ação direta, foi assalto. Esse aqui foi quem está assaltando, é o agressor. Né? E esse aqui é a vítima, quem está sendo assaltado. Está entendendo? Então, num caso de violência direta, a relação é clara. Já no caso da violência estrutural, já é mais complicado. Por quê? Porque não tem um evento, né? É um processo. Na violência direta, olha, aquele crime, aquele homicídio aconteceu dia tal, hora tal, na rua tal, pessoa tal que cometeu o crime. Já na violência estrutural, não. É ao longo de décadas, às vezes até de séculos, né? Que causa diferenças nas chances da vida das pessoas, né? Sem necessariamente existe uma intenção violenta. E o agressor também não é bem definido, tá bom? Numa violência estrutural, primeiro, ao longo do processo.
né? Segundo, muitas vezes você não identifica, viu, Alan, o Everton, quem é o agressor e nem quem são os agredidos, porque está tudo diluído. Né? Olha aqui o Alan colocando no bate-papo, muito bem, interagindo. Violência tem em todo momento, e é verdade. Infelizmente, mas é verdade. Né? Podemos até imaginar, lamentavelmente, nesse exato momento que está acontecendo na aula, né, quantas situações de violências ocorrem simultaneamente, não só no nosso país, como no mundo inteiro. Né? Tanto a violência direta, como a violência cultural e a estrutural. Boa tarde especial para Baixa Grande do Ribeiro, está acompanhando pelo IPTV, Coronel José Dias, São João do Arraial, Santa Luz, Ribeiro Gonçalves, Floriano, Dom Inocêncio, Coronel José Dias, Campinas, olha que legal, né? A galera está conectada, a galera está ligada no estudo, no conhecimento, isso é muito bom. E vai ser melhor ainda, realçar essa importância, né? Carlene Souza, boa tarde, Carlene, bem-vinda, tá? Então, meus queridos, observe que nesses 3 conceitos de violência, aí, trabalhado pelo professor John Cantuk, ele vai estabelecer diferença em relação a como que a violência é praticada, né, e quem são os atores, se é possível identificar ou não. Por exemplo, você acabou de ver que a violência estrutural é um processo, né? Já a direta é um fato, é um evento, aconteceu ali, pronto, pá, né? E a violência cultural? Não, a violência cultural não é um processo, não é um ato, assim, não tem uma agressão física, mas, né, a nível de palavra, a nível de gesto, é um desrespeito, né? E deixa marca, deixa sequelas. Porque outra coisa interessante, tire da sua cabeça essa ideia de achar que violência é só física. Não, alguém cortou outra pessoa, não, matou. Aí, quer dizer que se disser uma palavra não é violência também, não? É claro que é. Assim também como as sequelas da violência não são somente os efeitos no corpo, mas também na mente, entendeu? A pessoa fica impactada com aquilo, né? Isso acaba causando danos, né, psicológicos, inclusive, tá bom? Olha, é o seguinte, na tua tela, você tem de um lado um cartaz, né, propaganda, década de 50, do outro lado tem um texto. Vamos para o cartaz primeiro? Você está vendo o quê? Você está vendo um casal, né? Olha só, o pessoal já está até aqui no estúdio, tá assim, que cartaz é esse? Olha só, o marido, paletó, gravata, dá um presente. Olha o presente. Fosse menos, né? Não é um celular de última geração, não. O presente é um conjunto de panelas Rochedo. E o cara diz, ela usará com prazer o seu presente. Rapaz, não se deu nem o respeito, o nome da senhora, da esposa dele. Ela usará com prazer. Isso aqui é de uma realidade, de um momento em que as mulheres não ocupavam o mercado de trabalho, não estavam trabalhando, né, fora de casa, as mulheres não estavam nas universidades, então ela ficava em casa, os afazeres domésticos, cuidando da família, cuidando dos filhos, do esposo, uma dona de casa. Eu vou até pedir, Janaína, você tinha como ampliar essa parte bem aqui dessa propaganda? Tem, Janaína? Amplia essa letra, dá um close, por favor, para que a gente faça uma leitura compartilhada, né, com a turma. Um pouquinho para a esquerda, Janaína. Onde tem... Isso. Não, sobe um pouquinho. Aí você vai subir onde fica o texto, lá embaixo. Essa parte bem aqui, Janaína, ó, onde tem Rochedo. Dá para ampliar mais um pouquinho, será? Ou está no máximo aí? Isso. Olha o que é essa parte aí. Olha o que está escrito. Rochedo, nome da marca da panela, tradição de qualidade. Ela, de novo, ela, né? Ela gostará de receber um presente útil de bom gosto. Panela. Presente útil de bom gosto, a panela, né? A uma noiva de maio ou no Dia das Mães, ofereça Rochedo. É o presente ideal para quem inicia uma vida nova ou para aquela que é a rainha do seu lar. O presente que agrada a todos. Muito bem. Obrigado, Janaína. Podemos voltar à tela toda? Olha só, cara. Olha só a mensagem que passa. Agora, eu te pergunto aí. Vocês acham
que é a fábrica de panela Rochedo, hoje, pleno século XXI, 2022, momento que essa aula está sendo ministrada, se ela fizer uma propaganda, botar numa revista, uma mensagem dessa, rapaz, no mesmo dia, pipoca a reação negativa. As mulheres vão dizer, mas que história é essa? Que dona Rainha do Lar, não sei o quê, belo presente, né? Ou seja, todo mundo sabe que as panelas são necessárias, né, para poder cozinhar, preparar alimento. Agora, a questão é a mensagem que está passando. Né? Aos olhos de hoje, uma violência. Mas veja só, como essa questão da violência cultural, ela é relativa. E ela pode ser contextualizada. Nesse momento, vamos imaginar que algumas mulheres ficavam indignadas. Provavelmente uma minoria, né? Olhava para essa revista, mas não, isso aqui é um absurdo. Quer dizer que só olham para nós mulheres como o quê? Cozinheiras? Não olham para nós podendo ser uma professora, uma médica, um advogado, uma engenheira? Por que não? Por que não? Né? Tá entendendo? Então, vamos trabalhar essa questão da violência cultural? Olha aqui o texto. Agora sim, agora vamos enfrentar o texto. A violência cultural não necessariamente precisa aparecer como a causadora direta ou indireta, né, da violência, mas como legitimadora ou justificadora de uma violência. Vamos comentar? Então, veja bem, a violência cultural, tanto ela pode ser a causa de uma violência, entendido? Como, por exemplo, ela pode legitimar uma violência. E outra coisa, tire da sua cabecinha, né, aquele conceito que é predominante, sobretudo no senso comum, que violência é tão somente a violência física. Então, as mulheres que viram essa propaganda na revista ou no jornal, elas não tiveram um dano físico no corpo dela, mas elas se incomodaram, algumas se incomodaram, algumas disseram, não, puxa vida, não, que é isso, cara? Essa é a ideia que a fábrica de panela tem de nós, das mulheres, né? Nós queremos outros presentes, não é só panela não. Está pensando o quê, cara? Está entendendo? Então, observe, eu vou grifar. Eu vou grifar para poder ficar mais detalhado, mais bastante claro. Então, a violência cultural, pessoal, ela pode aparecer como? Veja bem, causadora direta ou indireta da violência, mas como legitimadora ou justificadora. Isso quer dizer o quê? Às vezes, pode ser uma coisa subliminar. Está nas entrelinhas. Né? Às vezes não é algo que é explícito, né? Não é algo que é assim muito direto. Algo que está legitimando, está, né? Justificando. Não, tem que ser isso mesmo, dessa forma. Você está entendendo? Então, a violência cultural, ela acontece muitas vezes no nível da subjetividade. Né? Não é algo assim muito explícito, muito direto. Tá bom? Na sequência, sendo um elemento, no texto, viu? Sendo um elemento que pode estar embutido na própria linguagem, a violência cultural seria uma espécie de invariância, no sentido de que as mudanças nesse plano podem ser extremamente lentas e difíceis de se enxergar, embora fiquem claras, e agora que vai entrar essa propaganda aqui da panela, embora fiquem claras, após décadas, basta passarmos o olho nas propagandas de 50 anos atrás. E se você, quando terminar a aula, por curiosidade, né, até para alargar mais esse entendimento, você pode, depois da aula, digita lá no Google, faz uma pesquisa, propaganda na década de 50, ou na década de 60, ou na década de 40 mesmo. Você vai encontrar outras propagandas que, naquela época, não causaram um efeito violento nenhum na mente das pessoas. Mas hoje, 40, 50, 60 anos depois, você olha, quando você olha, você assim, opa, peraí, tem um negócio errado aqui. Como é que é, rapaz? O que é que está escrito aqui? Que desenho é esse? Né? Olha como é que essa senhora está olhando para as panelas, de uma forma submissa. Se fosse hoje, poderia ter este sorriso, se fosse tipo um desses celulares de última geração, né? Cheio de funcionalidades. Mas panela, não, cara, panela, a mulher pode assim, imagine alguém chegar com panela para dar presente para sua esposa hoje. Deve ter, pode ser que tenha, quem que sabe, né? Existem vários tipos de entendimento, né, de cultura e tal. Mas algumas mulheres podem dizer, meu bem, eu preferiria um livro, né? Ou então, não sei, uma viagem aí, conhecer algum ponto turístico desse país. Panela, entendeu? Então,
é algo violento, mas que pode ser contextualizado, pode ser referenciado a uma determinada época, tá certo? É algo que você... Então, é a história do depende. Se você perguntar assim, professor, essa mensagem, ela tem uma mensagem, essa propaganda tem uma mensagem de uma carga de violência cultural, eu devo dizer, bom, aí depende. Por quê? Porque naquela época, o que estava enraizado? É a tal da violência estrutural também, né? Qual é o conceito que era predominante? É que o lugar da mulher, das mulheres, era em casa, na cozinha, cuidando, né, dos afazeres domésticos, né? Essas coisas todas. Vamos seguindo, vamos em frente, né? A violência cultural. Bora para a imagem primeiro, né? Primeiro a gente olha a imagem, fica pensando assim, o que é que o professor César, qual era a intenção dele, o que é que esse cara queria ao colocar essa gravura aí, né? Eu estou vendo aqui uma mulher negra, no meio tem um índio, e aí um rapaz, as cores do arco-íris representa, né, identifica um símbolo do movimento homossexual, né, internacional, inclusive, né, o arco-íris, da ideia de diversidade, tá? Que são segmentos que acabam sendo vítimas de violência direta, violência cultural e violência estrutural. É nesse sentido que essa gravura se encaixa, né, no slide da nossa aula de hoje. Vamos ao texto? A violência cultural, galera, a violência cultural faz com que a violência direta e a estrutural apareça, ou pelo menos seja sentida. Como o quê, professor? Como algo correto, ou pelo menos, ao menos não errada. Ao menos não a coisa não errada. Assim como a ciência política trata de dois problemas, o uso do poder e a legitimação do uso do poder, os estudos sobre violência se dão sobre dois problemas: o uso da violência e a legitimação desse uso, segundo o nosso amigo professor Gantung. É ele que a gente está trabalhando desde a aula anterior, fazendo essa referência bibliográfica, né? Nós temos, ao longo dessa aula sobre violência, ele é uma autoridade, tem trabalhos publicados, né, artigos científicos, professor Gantung, né, sobre a violência nessas três manifestações: a violência direta, a violência cultural e a violência estrutural. E ele diz o seguinte, olha que ele é bem didático, e ele, né, você lê assim com calma, sem nenhuma dificuldade, você entende o que é que o cara está querendo dizer. Ele diz assim, galera, em outras palavras, como se dissesse, galera, é o seguinte, da mesma forma que a ciência política trata de dois problemas, o uso do poder e a legitimação do uso do poder, ou seja, como é que é o uso do poder? Como é que o poder se manifesta? Quem é que tem poder? Quem é que exerce seu poder sobre quem? Mas também a ciência política vai tratar sobre a legitimação desse poder. Tipo assim, meu garoto, você tem que obedecer minha ordem, faça desse jeito, manifeste meu poder em relação a você, porque é legitimado por isso, por isso, por isso. Ou é porque eu tenho um poder econômico, ou então porque eu tenho um grau de instrução diferente do seu. Você está entendendo? Ou é porque eu moro no centro, você mora na periferia, ou porque eu moro na capital, você mora no interior, ou porque eu moro no sul, você mora no nordeste. Você está entendendo? Então, a legitimação do uso do poder. Da mesma forma, o professor Gantung vai dizer, de forma semelhante, que quem estuda a violência, né, nas suas mais diversas manifestações, se depara com esses dois problemas. O uso da violência, né, quem pratica atos violentos, que tipo de atos violentos, é violência direta, é violência cultural, e um outro problema é a legitimação desse uso. Por que que aquele rapaz que é homossexual, ele foi agredido verbalmente ou fisicamente, ou acabaram, infelizmente, cometendo alguma atrocidade? Qual foi a legitimação que foi dada para essa violência? É isso que ele também se interessa. Por que que alguns não se abalam? Por que que alguns não se incomodam quando uma mulher é violentada, por exemplo, lamentavelmente? Porque isso para alguns naturalizou, para alguns isso não abala? Que é isso? Então, assim, quem estuda a violência, como o professor está sintetizando, o professor Gantung, e assim, você tanto aborda os mais variados, o uso da violência e a legitimação desse uso. Perfeito? Tá?
Porque nada é à toa, não é? Nada é à toa. Isso tem pessoas que pensam isso, né? Isso tem pessoas que estudam esse fenômeno. É um fenômeno social. O fenômeno é como o Everton, ele colocou aqui no chat, né? A violência, professor, tem em todo momento, em todo lugar. Nós estamos cercados, né, em ambientes violentos, né? Seja às vezes na casa da gente, às vezes no local de trabalho, na rua. São cenas que a gente presencia, né? São falas que a gente escuta, às vezes e muitas vezes nos calamos. Esse é o problema, a gente vai já chegar lá, tá certo? Em frente, cultura. Pessoal, cultura. Vamos falar de violência cultural? Pois então, vamos ter que detalhar qual é o conceito de cultura, né, não, meu irmão? Porque senão fica uma coisa desconectada, não é verdade? Então, vamos lá. Cultura é um conceito que é amplo demais. Ou seja, para pensarmos, utilizando o conceito de violência cultural, é importante ter em mente que, veja só, cultura não é algo que você possa restringir, limitar. O conceito de cultura em si, por si mesmo, por si só, já é muito amplo. Não é verdade? Então, vamos aqui, novamente, quem? Ele, professor Galtung. O que é que ele nos diz sobre cultura? Veja bem. Cultura, qual é o entendimento que esse cara tem de cultura? Qual é o entendimento que esse cara tem de cultura? Culturas inteiras dificilmente, né? Culturas inteiras dificilmente podem ser classificadas como violentas. Essa é uma razão para preferir a expressão o aspecto A da cultura C é um exemplo de violência cultural. Há estereótipos culturais como a cultura C é violenta. Professor Guantung. O que é que ele quis dizer? Né? Em outras palavras. Ele quis dizer o seguinte, olha, cara, não é razoável, não é prudente. Você dizer assim, olha, o aspecto A da cultura C é um exemplo da violência cultural. Por quê? Porque você está generalizando. Você está reforçando estereótipos culturais, aqueles modelos que são massificados e a galera fica repetindo. Tá? Ele diz o seguinte, talvez fosse melhor você dizer, aliás, perdão, ao invés de dizer que a cultura C é violenta, aí você está generalizando, seria prudente você dizer que um aspecto, somente um aspecto, né, um aspecto A da cultura C é um exemplo de vitória cultural. Desculpa, eu acabei invertendo aí, mas fica claro, não fica? Ou seja, não é correto, né, não é legal você dizer uma determinada cultura ela é totalmente violenta, 100% violenta. Não pode. Seria mais razoável dizer, olha, tem um determinado aspecto, né, da cultura específica, cultura tal, que ele é violento. Tá? Porque senão... Bom, pronto, deixa eu dar aqui um exemplo. Já pensou, um caso aqui hipotético, mas para a gente poder ilustrar melhor em relação à violência cultural. Imagine que na Alemanha, na década de 30, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, um determinado senhor, um judeu, se desentendeu com um vizinho que não é judeu, discutiram, bateram boca, e o judeu estava com arma, puxa a arma e mata o seu desafeto. Né? Pronto, matou, foi preso. E aí começa a se espalhar em Berlim, né, na capital da Alemanha, o que aconteceu. E um judeu matou um vizinho, uma discussão banal, enfim. Ponto. Agora, se uma boa parte dos alemães começaram a dizer o seguinte, que aquilo que aconteceu não é um fato isolado, que o povo judeu, naturalmente, é um povo violento, agressivo, você está entendendo? Opa, então já está generalizando. Já pegou um fato isolado, né, e acabou levando para os extremos. O contrário também estaria errado. Se um alemão se desentendeu com um vizinho, matou um cara, vamos supor. É correto que os judeus, a partir dali, começassem a dizer, tá vendo, quer saber, esses alemães não são pessoas boas mesmo, não, são violentos, são assassinos. Quer saber, eu estou começando a achar que todos os alemães são violentos. Todos os alemães são potenciais assassinos. Então, você está generalizando. Tá legal? Então, isso é uma violência cultural. Isso é uma violência cultural. Você pega um fato isolado e você repercute, amplifica e utiliza para quê? Porque, como você viu no slide anterior, a violência cultural ela era muitas vezes utilizada para legitimar outras ações de violência, como a violência direta
e a violência estrutural. E a violência estrutural. Ok, em frente. Olha aí uma obra de arte simples, né, singela, do grande pintor espanhol Pablo Picasso. Olha a assinatura dele aí, inconfundível, uma pomba, né, da paz. Mostra aí a diversidade, né, de cores, como se seja diversidade de valores, de países, de interesses, né, mas a pomba da paz consegue agregar a todos, né, consegue estabelecer um entendimento, né. Como é que começa o texto? Não devemos incorrer no erro, um erro da generalização, e reproduzirmos diversos tipos de injustiças que são tão comuns no debate público contemporâneo, como dizer que um gênero musical inteiro é culpado por um certo problema, ou que uma religião inteira provoca tal outro problema. Para exemplificar, pessoal, posso trazer como assim algo que aconteceu aqui no Brasil, na história do nosso país. Logo após a abolição da escravidão, o que é que ocorre? Você sabe que a abolição da escravidão no Brasil não teve nenhum tipo de amparo para esses ex-escravos, uma forma de qualificação para o trabalho, a alfabetização, não teve nada disso. Então, muitos vão morar na periferia dos grandes centros urbanos, vão se dedicar a trabalhos braçais, trabalhos que eram mal remunerados, compreende? Tá? E no Rio de Janeiro, no começo do século XX, já pegando o finalzinho do XIX, começo do XX, ali entre aquela população que morava na periferia, a boa parte descendente de escravos, eles cultivavam, gostavam, curtiam, vamos usar a palavra mais adequada, curtiam muito as rodas de samba. Meu irmão, pois o samba encaixa direitinho como exemplo em relação ao primeiro parágrafo. O samba, no início, ele era um estilo musical que era discriminado, visto com preconceito, música de negros, você está entendendo? Então, veja que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, mas você pode utilizar como exemplo de violência cultural. O que aconteceu com o samba no Brasil foi a descriminalização de um estilo musical, tá certo? Você tem uma ideia, até hoje, Ave Maria, esse desfile de escola de samba, é algo muito festejado, divulgado, inclusive a nível internacional. Pois bem, houve uma época que era proibido roda de samba publicamente, foi uma luta para conquistar esses direitos, você está entendendo? Então, aí você tem o que está colocado no primeiro parágrafo, generalizações, Aí, de repente, você pega um daqueles sambistas, qualquer deslizezinho que um daqueles sambistas fizesse na vida, na sociedade, foi um pequeno assalto, sei lá, um furto, buf, generalizado, tá vendo? Não tem nem o que preste. Aí já começa a loucura, Então, meus queridos, para ilustrar, estou ilustrando com fatos. Aí você pode dizer assim, professor, eu nunca ouvi falar nisso. Pois o tempo, as coisas vão se diluindo. Aconteceu com a capoeira também. A capoeira era proibida praticar em espaço público, aberto, só era permitido em lugar fechado. Por quê? Foi algo que foi criminalizado. Foi na época do Getúlio Vargas que houve essa descriminalização. Então, se eu sei brincar, gosto de brincar, praticar capoeira, não posso? Não pode. Não pode, porque era tido como uma atividade dos negros, Agora, se tinha um cara que para praticar um assalto, deu um golpe de capoeira, pronto, aí era o suficiente para todos os capoeiristas também sofrerem. Todo tipo de discriminação, de preconceito, enfim, tá bom? Aí você assim, professor, tá legal, eu já entendi esse lance, tem a violência direta, tem a violência estrutural e cultural. E aí, o oposto disso tudo? Agora vem para a tela, vem comigo. O oposto da violência cultural seria o quê? Seria a paz cultural. Isto é, uma cultura que justifique e legitime ações no sentido da paz direta, que é contrária à violência direta, e da paz estrutural, contrária aos processos de violência estrutural. Compreendido? Então, pessoal, em momentos como esse, nós estamos vivendo de muita intransigência, momento de muita intolerância, é interessante trazer à tona
esse debate da necessidade, hoje mais do que nunca, de que haja paz cultural, né, paz direta e paz estrutural. Tá certo? Vivemos momentos delicados, né, de muita intolerância, de muito desrespeito, né, de violência de toda forma, violência direta, violência cultural, violência estrutural. Haja vista, por exemplo, recentemente, né, nas redes sociais, uma série de comentários agressivos, hostis em relação a nós, nordestinos, né? Como é que se constrói uma pátria? Como é que se constrói uma nação desse jeito, uns contra os outros? Não tem lógica, não tem sentido, né? O país é nosso, é de todos, né? E todos nós contribuímos para que ele seja o que é hoje, para que ele chegasse, né, onde nós chegamos, enfim. Então, precisamos, mais do que nunca, de uma paz cultural, né? De uma paz estrutural, de uma paz direta. Tá legal? Então, isso é interessante a gente ficar sempre associando com o que nós estamos vivenciando no momento. Olha essa imagem, o silêncio mata. Sabia? Ah, professor, como é que pode? O silêncio mata? Não, mata como? Mata. Silêncio mata. Ainda mais se você estiver presenciando, ainda mais se você puder fazer algo e não fez, se omitiu, né? Não recorreu a quem podia fazer algo para interromper. Olha, tem um ditado, não sei se ainda está mais em uso, que dizia o seguinte, por exemplo, me lembrei agora, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Ó, foi com essa história de não mete a colher, que ninguém faz nada, que muitas mulheres foram mortas, né, covardemente, de uma forma violenta. Então, então, o silêncio pode matar. Se você for vítima de uma violência, ou violência direta, ou estrutural, ou cultural, você também pode ir morrendo aos poucos. Você vai adoecendo, né? Você vai ficando perturbado, né? Então, pessoal, vamos voltando aqui ao texto. Há o paradoxo de que impor uma cultura sobre a outra é em si mesmo um tipo de violência cultural. Há esse debate antigo, né? Desde a época que os europeus chegaram aqui, veio a cultura europeia, né? Entrou em choque com a cultura dos índios, dos nativos, né? Daquelas operações, aqueles povos originários, tá? Para evitar isso, é necessário ter em mente que o processo de mudança cultural, ele é mais lento. Vamos grifar que isso aqui é interessante. É preciso ter em mente que o processo de mudança cultural é mais lento que os demais. Os demais a violência direta, estrutural, tá? E que, portanto, provavelmente se dará com algum nível de diálogo entre as diferentes partes. Não tem outra maneira, meu querido, minha querida, né? Para nós podermos enfrentarmos a violência direta, a violência estrutural, né? Sobretudo a cultural, parte para o diálogo. Me diga aí, Carlene, Alan Everton, me diga, aonde em que local, em que espaço, em que instituição, por excelência, é possível acontecer o diálogo, é possível vivenciar o diálogo, né? Senão a escola, né? Então, nós vemos como um espaço privilegiado para se combater essa cultura de violência, a cultura da violência direta, a cultura da violência cultural e estrutural, tá? É preciso ser criteriosa, explicitando exatamente, tocar o dedo na ferida, qual é o elemento violento que se enxerga em uma dada cultura, tá? É um passo importante para quê, galera? Para não reproduzir injustiças e novas formas de violência cultural, tá? Não reproduzir. Eu acho que é interessante você analisar nesse sentido. Por quê? Porque, tá vendo aí, o silêncio mata? Agora, casando de novo com a imagem, tá, você está presenciando um ato de violência. Seja a violência direta, a violência física, a violência cultural ou estrutural. Então, o seu silêncio reforça. Sua omissão fortalece aquele ato de violência, né? Tá certo? Mas professor, o cara estava armado, chama a polícia, né? A polícia sabe resolver, é preparada para isso. Também eu entendo que você, desarmado, entrar no meio de um agressor que está armado, que ele pode, inclusive, até
fazer algo muito ruim com você, né, tirar a sua vida, denuncie, né, haja, faça algo, porque da forma como está colocado, né, não tendo esse detalhe, né, não tendo essa ação, novas formas de violência vão se reproduzindo. Vamos adiante. Professor, e as interações entre os 3 tipos de violência? Né, as interações acontecem. Assim como os 3 tipos de violência são conceitos complexos, que juntam diversos fenômenos diferentes, a forma com que um tipo de violência interage com os demais não é algo fácil de se distinguir. E pode até variar muito e depender do caso, sabia? Né? Porque, de repente, você observa que a violência não se manifesta só de uma forma. Não é só a violência cultural, ou não é só a violência direta. Muitas vezes há uma interação, tá? O caminho mais produtivo é, ao olharmos para um problema, tentarmos discernir os elementos que são de violência direta, violência estrutural e cultural. E há casos, galera, onde essas 3 violências elas estarão presentes e em outros não. Às vezes pode se manifestar só um tipo de violência, né? Ou então 2, ou as 3, né? Então, só mesmo assim, um olhar mais cuidadoso, você destaca isso. Mas que elas acontecem, sim. Agora, professor, qual é a importância de procurar identificar os tipos de violência? Porque, veja bem, se você, ao prender alguém que comete uma violência direta, né, se você não aborda, a sociedade como um todo aborda a violência estrutural ou a violência cultural, aquela violência ela persiste, ela sobrevive, tá bom? A violência direta provavelmente será sempre a mais fácil de identificar. O cara matou, o cara violentou, entendeu? Roubou. Então, você identifica sem dificuldade. Enquanto a violência estrutural, meu amigo, e a cultural precisarão de algum esforço extra para olhar para a sociedade e a história onde a ação violenta ela está inserida. Entendeu? No caso da violência direta, você, sem muito esforço, você identifica que a ação violenta foi o agressor e o agredido. Agora, quando se trata de violência estrutural e de violência cultural, muitas vezes não está tão fácil identificar os agressores, os agredidos, como é que se deu a violência, porque isso, às vezes fica diluído, né? E às vezes está enraizado na cultura local, tá certo? Então, é preciso ter muito cuidado em relação a isso. Não se assustem com o tamanho desse texto, não, do professor Galtung. Vamos ler com calma, né, com cuidado, porque ele é muito interessante. Vamos ler e comentar. Espera aí. Ele é muito didático mesmo, o professor Galtung. Ele vai dizer o seguinte, ó, veja bem, vamos exemplificar esses 3 tipos de violência com o caso dos africanos. Vamos lá. Africanos são capturados, forçados, através do Atlântico, a trabalhar como escravos, ok? Milhões são mortos nesse processo. Morreram na África, na captura, morreram dentro dos navios negreiros, né, que eram terríveis, conhecidos como navios tumbeiros, morreram nas Américas, América do Norte, Central, do Sul, aqui no Brasil, ponto. Essa violência direta, em massa, perpetrada por séculos, infiltra-se e se sedimenta como violência estrutural massiva. Vírgula, para bem aqui um pouquinho. Então, vamos comentar? Então, a escravidão, os maus tratos na captura dos africanos, nos navios, podemos entender como violência direta em massa, tá certo? Só que praticado durante séculos, foi incorporado, isso até como algo, entre aspas, natural, e acabou se infiltrando na mente das pessoas, se sedimentando como o quê? Violência estrutural massiva. Violência estrutural, está enraizado. Segue. Com os brancos como mestres favorecidos, no topo, e os negros como escravo oprimido, produzindo e reproduzindo violência cultural massiva com ideias racistas por toda parte. Pronto. Bem, até aqui o professor Galtung, ele trabalhou os 3 conceitos. A violência direta, massiva, a violência estrutural massiva e agora a violência cultural massiva. Quais são a herança disso tudo? É das pessoas verem com naturalidade. É o branco dominando, né? E os negros como oprimidos, trabalhos braçais, enfim. Né? Depois de um tempo,
a violência direta, ela é esquecida. Ninguém fala mais nisso. Ninguém fala, a escravidão é esquecida. Fala em navio negreiro, fala nisso mais não. E apenas 2 rótulos aparecem, suficientemente limpos para o... Isso aqui você vai entender. Suficientemente limpo para o livro de texto do ensino superior. Ah, professor Galtung, não é só em relação ao ensino superior, não. Ensino médio, ensino fundamental. Quais são esses 2 rótulos? Discriminação por violência estrutural massiva e preconceito por violência cultural massiva. Aí ele fecha de uma forma fenomenal. Olha o que ele diz. A higienização da linguagem em si mesma, ou seja, o que ocorre? Quando você esquece a violência do navio negreiro, os milhões de africanos que foram covardemente mortos, escravizados, sangue, suor, sangue e dor. Esqueça isso. É como se fosse a parte suja, vamos limpar com essas palavras que ele está falando. Ó, suficientemente limpo é o conceito de discriminação e preconceito. Aí o que ele diz? Vejam bem, o que é que ocorre? A higienização da linguagem. Se acontece uma higienização da linguagem, isso, meus queridos, não é outra coisa do que uma violência cultural. Entendido? Violência cultural. Que é subjetivo, que você não fotografa, às vezes você sente, né? Você se incomoda, lhe dói. Então, a violência cultural. É isso que o professor está chamando de higienização da linguagem. Não, fala em preconceito, não fala em discriminação. Eu quero falar na violência, nos escravos foram mortos, né, covardemente, nos porões dos navios negreiros. Isso aí, não. Aí agora lá vem o Laurentino Gomes, com aquela trilogia sobre a escravidão, primeiro livro logo tem um relato lá que impacta, né? É quando ele descreve que os tubarões andavam acompanhando os navios negreiros, porque os escravos iam morrendo e eles iam jogando os cadáveres, lançando ao mar, coisa horrível, né? E os tubarões ali devorando. Isso aí é filme de terror, cara. Nem direito a uma forma digna de serem sepultados tinham aqueles escravos. Aqueles africanos, melhor dizendo. Eles eram africanos. Não é correto chamar escravo africano, não. Eles não nasceram escravos, eles africano escravizado. Não é a questão simplesmente semântica. Você tem que, né, usar com cuidado as palavras. Tá certo? Ok? Esse é um caso onde a violência direta perpetrada durante... Agora vamos para o nazismo. Como é que isso aconteceu na prática, na Alemanha nazista? Está vendo aí? A estrela de Davi, numa loja de judeu. Já era, amanhecer com um negócio desse pinchado, já era sinal que coisa ruim vinha pela frente, viu? Então, esse é um caso de violência direta, perpetrada durante muito tempo, acaba criando, dentro de uma sociedade, uma violência estrutural, que, por sua vez, é culturalmente justificada. Foi o que aconteceu com os judeus na Alemanha. Aquela violência contra os judeus, ela foi justificada culturalmente através de uma violência cultural e acabou enraizando, né, na cultura alemã, tá, o antissemitismo, o preconceito contra os judeus. E aí, meu irmão, aí foi um salto para agredir e matarem os judeus. Campos de concentração, milhões de mortos. Mas há casos onde a casualidade é justamente contrária. Por exemplo, muito antes do genocídio contra os judeus, na Alemanha nazista, podemos identificar o crescimento do antissemitismo na Alemanha, reproduzido por intelectuais, propagado no discurso público, gente de bem, viu? E espalhado pela população em geral. Tá vendo como é que é? Às vezes é imperceptível, é uma palavrinha aqui, uma palavrinha acolá, um desenho, uma pichaçãozinha, né? Agora vai se juntando, vai se avolumando, aí é o ovo da serpente, né? É o ovo da serpente. Então, você está vendo aí como é que a violência vai se... É algo complexo. Isso não é simples, não, gente. Então, olha essa imagem. A suástica nazista num estabelecimento judeu. Se essa criança for uma criança judaica, coitada, né? A gente pode até imaginar um fim trágico para ela e para os seus pais, tá? Em um momento de crise econômica e social, essa cultura, né, antissemita na Alemanha, nazista, já existia, galera. Foi mobilizada para desapropriar a população judia e relocá-la em campos de concentração, separada do restante da população, sintoma do processo de violência estrutural, a marginalização dos judeus
colocando eles como cidadania de segunda classe. Segunda, de terceira, de quarta, não é nem tido como seres humanos, né? A forma como foi feita, né? A forma cruel, brutal. Então, vejam que aqui, no caso do que aconteceu com os judeus, o genocídio, né, dos judeus na Alemanha, nazista, é um exemplo triste, mas é um exemplo de como que se articula a violência cultural com a violência estrutural e a violência direta, tá? Direta. Ao tomar a propriedade, ao tomarem uma loja, né, de um comerciante, de um empresário judeu, lá e vinha o quê? A violência cultural, procurar justificar, né, o fato de terem... Aquela mentira, uma das muitas que o Hitler inventou, de que a Alemanha tinha sido derrotada na Primeira Guerra Mundial por conta dos judeus. E o Hitler tinha um ministro da propaganda dele, o Goebbels, que é clássica aquela frase dele. Abre aspas, uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade, fecha aspas. E se a galera se cala e não diz que é uma mentira, aí que se torna verdade mesmo. Tá legal? Tá certo? Então, meus queridos, na sequência, em 1941, 1942, quando muitos historiadores acreditam que o Holocausto tenha de fato se iniciado, ou seja, a violência direta, porque a princípio é a violência cultural, estrutural, aí passaram para a direta, já havia quase 10 anos, galera, de violência estrutural organizada contra a população judia, e décadas de violência cultural, tratando os judeus como sub-humanos, para justificar, né, aqueles absurdos todos que eles estavam fazendo. Eu estou falando com vocês, estou me lembrando que o Goebbels trabalhou muito com filmes, né, com cinema e tal, e tem um determinado filme que ele compara os judeus a ratos, dizendo que os judeus se reproduziam como ratos, eram imundos que nem ratos, entendeu? Ah, meu irmão, então o cara vai ouvindo isso, vai vendo, vai martelando na cabeça dele, dia por dia. Aí o que é que acontece? Ele incorpora, aí se transforma no que o professor Gaunt chama de violência estrutural. Está enraizado na sociedade. E, entre aspas, acaba se naturalizando. Acaba os alemães não se abalando com a morte, né, de judeus. E o Brasil, professor? O Brasil tem uma história de violência muito forte, né? No Brasil, a violência é um fenômeno histórico que persistiu em todos os arranjos sociais, na colônia, na monarquia e no império. Olha essa imagem. Essa imagem é uma cena de violência extrema, né? Você está vendo aí um africano escravizado, covardemente, né, sentou. Está todo amarrado esse cara. Porque agora tu imagina desamarrar esse escravo e tirar, né, esse chicote aí da mão desse feitor e essa varetinha, aí seria uma situação mais nivelada. Mas não, aí uma situação covarde, uma situação desigual, né? Lá no fundo também você está vendo, né, inclusive lá no fundo, tem quem está castigando com chicote, né, um escravo, um africano, é outro, não é? É outro. Olha o que eles faziam. Fizeram isso também na Alemanha nazista. Cooptaram alguns judeus que colaboravam na perseguição e na morte de outros judeus. Fizeram isso. Fizeram isso também aqui os portugueses. Utilizaram algumas tribos indígenas na captura e morte de outros índios. Então, acontece isso, né? Então, no período colonial, pessoal, a coroa portuguesa valia-se da violência para escravizar índios e negros, bem como para manter a centralidade política e a unidade territorial em uma colônia tão vasta. Então, infelizmente, é um traço, né, do processo histórico do nosso país. Olha essa outra imagem. Você diz assim, professor, estou vendo violência nenhuma, não. Não estou vendo violência nenhuma, não. O cara tá o quê? Tem 2 homens, 2 escravos, né? Estão levando aí alguém numa rede. Cadê a violência? Ora, cadê a violência? Mas a violência está aí, está na sua vista, está na sua frente, né? Por que esse senhor não vai caminhando? Ele não é paraplégico, pelo jeito não, né? Se fosse, ainda diríamos, não é um idoso. Então, é uma violência. É dizer assim, vocês me carregam. E aí tinha, nessa violência estrutural, né, ela era legitimada pela violência cultural. E não vai acabar com a colônia não, viu? Mesmo depois da proclamação da República, né, só atingiu legalmente seu apogeu democrático em 88, praticamente 100 anos depois. A violência persistiu como instrumento do Estado, né, do Estado brasileiro, especialmente para reprimir a população pobre, porque
via de regra, esses atos de violência em relação às populações pobres, né? São mais vulneráveis a atos de violência do próprio Estado, tá certo? As estatísticas dizem isso, né? Provam isso, melhor dizendo. Olha essa imagem, para que mais violência? Né? 4, 5 militares fortemente armados arrastando um jovem pelas ruas. Essas imagens de extrema violência é de um período da ditadura militar, de triste memória, né? Que alguns ainda fazem apologia de duas, ou por desconhecer a história ou por maldade, é porque são pessoas de má índole mesmo, né? Ou então as duas coisas juntas, tem essas três possibilidades. Durante os períodos da ditadura, tanto no Getúlio Vargas, de 37 a 45, como durante o período da ditadura militar, de 64 até 1985, a violência ela também foi utilizada como mecanismo de repressão política. Mecanismo esse que não foi, olha só, gente, não foi completamente desmontado com a redemocratização, tá vendo? É a tal da violência estrutural, é a tal da violência estrutural, né? O período ditatorial termina, mas algumas práticas, né, mentalidades de violência, elas reverberam, como está colocado aqui, até hoje, como, por exemplo, na crescente letalidade policial. A polícia brasileira é uma das que mais matam no mundo. Alguns matam primeiro, até pessoal, não vejo graça nisso não, mas diz assim, não, eles matam primeiro para perguntar depois, não, depois não adianta mais, depois de estar morto, para quê? Né? Qual é o sentido disso? Entendeu? Então, a violência é algo que está enraizada na nossa cultura. Essa imagem é uma imagem violenta, pessoal, violência estrutural, né? Você está vendo aí do lado da esquerda, né, casebres, favela, são moradias muito simples, né, muito humildes, trabalhadores, né? E do outro lado, prédios, condomínios, né? Ou seja, a desigualdade social, não tenha dúvida nenhuma, é um dos fatores que agravam os quadros de violência. É lógico que sim, né? Não tem nenhuma novidade nisso. Os homicídios concentram-se em bairros pobres e atingem a proporção muito maior à população pobre. Tá legal? A situação é ainda mais preocupante quando conjugam desigualdade social e o racismo. A estigmatização da figura do negro como potencial suspeito faz com que a possibilidade de um jovem negro morrer vítima de homicídio seja 23,5% maior do que um jovem não negro. É uma estatística preocupante, né? Preocupante. Você pega a quantidade de jovens que morrem nessa idade, 23,5% são negros. De cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, cerca de 70 são negros. Então, o que a gente observa? Que a violência acaba sendo seletiva, né? Ela não aborda de maneira igualitária a sociedade como um todo, tá certo? Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos analisando, né, esse processo histórico sobre a perspectiva dessa temática, né, da violência, e observando as suas nuances, né, as suas características aqui no nosso país. E, por último, pessoal, em relação à questão da relação entre criminalidade, violência e o paradoxo entre impunidade versus punição. Vocês sabiam, eu acho que já deve ter visto, o noticiário sempre destaca, né, que o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Mas vocês sabiam que mais de 50% desses presos não foram a julgamento? Ah, professor, como assim? O cara não está preso? Sim, está preso, mas não foi condenado ainda. Não concluiu o julgamento dele. Enquanto isso, superlotam, né, os presídios, né, entendeu? Mais de 50% ainda não chegou a um julgamento. E nessa tela você vê a comparação com outros países, Estados Unidos, Rússia, México, Brasil, Índia, China e Tailândia. Para você ter uma ideia, na Índia a situação ainda é mais grave, né? 67,2% dos presos ainda não tiveram condenação. Meus queridos, nós vamos encerrando por aqui mais uma aula de história. Hoje com a temática foi sobre a violência, tá certo? Um forte abraço e até a próxima aula.